Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto doméstico. O nosso tema hoje é a igreja local e o seu ministério. Você possa curtir este vídeo, compartilhar e fique conosco até o fim. A duração é de mais ou menos 1 hora, em que pregaremos a palavra, cantaremos louvores a Deus e oraremos uns pelos outros. Também quero convidá-lo para estar presente conosco em nossos trabalhos regulares. Nós hoje estamos com um cenário lindo, preparado pela comissão de eventos, também pela irmã Alice, que compõe essa comissão, que com muito carinho deixou a igreja bela. Está se aproximando o Natal. Que você tenha um mês abençoado por Deus. Neste momento, quero saudar a todos os presentes que eu vejo no chat. A irmã lá em cima, né? A Camila e Felipe. Boa noite, Camila e Felipe. Grande abraço. O irmão Cláudio, a irmã Viviane e o Guilherme. Boa noite também. Queridos, a irmã Fernanda. Boa noite, Fê. Ana Flávia, seja bem-vinda. Provavelmente o Isaac e a Ana Lara estão aí. Um abraço a toda a sua casa. Minha cunhada Kátia, meu cunhado Lely, minhas sobrinhas, Ana e Rebeca e o meu sogro Gustavo. Um beijo a todos vocês. Hoje está conosco o Evair. Boa noite, Evair. Que alegria tê-lo conosco. O Jobert, a irmã Ivone. Muito bom recebê-los aqui. O Danilo, a Thaís, a Aline, a Alice e a Júlia. Um beijo, Alice, pelo seu aniversário. Nós te amamos. Que o Senhor nosso Deus continue fortalecendo a sua inteligência e que a fé em Jesus entre em seu coração. Um beijo, meu e da igreja. Irmã Edna, boa noite, saudade de você, cabra da peste, seu dera. Irmã Sara, João Carlos e Heitor, como é que vocês estão? Muito bom vê-los aqui. Irmã, da comissão, tem um rapaz aí chamado João que faz um doce. Olha, impressionante, viu? Próximo, junto à panela, você tem que trazer aquele doce, João. Maurício Guedes, fala, Mauricião. A Noêmia Miranda está nos visitando hoje. Boa noite, Noêmia, muito bom tê-la aqui novamente. Minha esposa Elisa e meu filho Stefano. Um beijo, filho. Um beijo, meu amor. Está conosco aqui a Noêmia, já pediu oração? Sim, se você tem algum pedido a fazer ou agradecimento, nós estamos mudando aqui como forma de teste para ver o engajamento, né, da internet nesses vídeos. Coloque o seu pedido de oração e lá no momento de oração você mesmo pode rolar e orar por esses pedidos e nós também daqui oraremos. Ela pede oração pela vida da sua irmã, Liliana. Irmã Dilma, boa noite, irmã Dilma. A Leninha, boa noite, Lena. A irmã Cátia, o presbítero Alessandro, sejam bem-vindos. E o César, não sei se é a primeira vez que você está aqui conosco, César, mas é uma alegria tê-lo aqui. Seja bem-vindo, meu nome é Fábio, eu sou pastor da igreja. A irmã Janice, boa noite, mames. O Ícaro, boa noite, Ícaro. E a Gláucia também já coloca aqui, pela sua saúde, os medicamentos surtam efeito e pela família. Então, a Noêmia é amiga da... Ah, sim, a Noêmia é amiga da Anice, minha tia. Então, Noêmia, que bom, né? Você sempre está aqui presente. Quando você está, é uma alegria tê-la aqui, minha irmã. Nesse momento, penso que saudei a todos, é uma alegria tê-los aqui. Neste dia, agora nós vamos ter uma oração. Alguns minutos você pode orar por sua família, também pedindo pelas outras famílias da igreja, pela pregação da palavra. Vamos dedicar alguns minutos para esta oração de louvor, confissão e também de súplica a Deus. Daqui a pouco a gente volta.
está conosco também, saudando os irmãos. Saúdo a irmã Andréia Xavier. Boa noite, Andréia. Bom tê-la aqui. Saudar também a irmã Noélia. Noélia, de fato, eu pulei aqui. Noélia. Boa noite, irmã. Que grande notícia, não é verdade? Que a senhora nos deu aí no grupo e passou para mim na segunda-feira. O câncer reduzido e mantido estável. É uma grande bênção. Deus abençoe a irmã. São esses a irmã Slaine e o Pedro. Boa noite, Pedrão. Tudo bem, querido? Que bom tê-los aqui neste momento. O William está trabalhando. O Senhor abençoe teu servo. Vamos ler juntos com o nosso breve catecismo? É um livro em que a doutrina bíblica está sistematizada de maneira simples e memorizável. Vamos ler mais uma pergunta do breve catecismo nesta noite, para a edificação da nossa vida e também da nossa mente. Vamos ler durante alguns minutos. Leia, repita em voz alta, lembrando dessas doutrinas maravilhosas da graça de Deus. Vamos ler. O breve catecismo de Westminster. Pergunta 39. Qual é o dever que Deus exige do homem? Resposta: o dever que Deus exige do homem é obediência à sua vontade revelada. Nesse momento, nós vamos entoar um cântico de louvor, um cântico contemporâneo, chamado Teu Povo, da Igreja Presbiteriana de Alphaville. Neste cântico, que você focalize o fato de nós, a Igreja, sermos os pés e as mãos de Deus, no sentido de manifestarmos o seu reino pela palavra e no serviço, em amor a Deus e ao próximo. Vocês sejam encorajados a servir, animado a engajar-se no ministério, não por uma obrigatoriedade, mas por persuasão do Espírito, que vocês possam continuar o ministério. Vamos cantar com alegria ao Senhor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos.
som. Desculpe, irmãos. Voltou? Desculpe, eu que não liguei aqui o aparelho. Então, quero saudar a Jaine, junto com o Mateus, e também a Liliana. Daqui a pouco iremos orar por sua saúde, Liliana. Seja bem-vindo. Como nós acabamos de cantar, Jesus é a luz que brilha na escuridão. Ele é a paz que acalma o coração. Ele sacia o aflito. Ele é pão para o faminto. Se você não encontra significado na vida, e não encontrará, dobre seu coração a Jesus Cristo, Filho de Deus. E a igreja, como parte deste corpo, em que Cristo é a cabeça, manifesta em todos os seus ministérios e dons a luz, a paz, a esperança, o alimento, o conforto, através da palavra de Deus. Então, nesta noite, vamos meditar neste tópico, a igreja local e o seu ministério. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro. Se você já entrou na campanha, adote uma Bíblia de papel. Você já comprou a tua Bíblia? Então, adote uma Bíblia de papel. Primeiro, pega aquela sua Biblinha novinha, cheiro de nova, que você não consegue nem achar os livros bíblicos ainda. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse é o texto base da nossa meditação. Nós leremos outras passagens. É uma mensagem, é um estudo tópico, ou seja, nós vamos passar por tópicos da Escritura neste assunto, a igreja local e seu ministério. Deixa eu orar mais uma vez. Querido Pai, obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Peço encarecidamente que fale através da palavra, abrindo os corações, transformando vidas, impulsionando o ministério da igreja. Perdoa os meus pecados e abençoa-nos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. O Conselho da Igreja tem trabalhado e orado junto com os membros na intenção de planejar os serviços para 2025. Nós tivemos algumas reuniões, consultamos aqueles que servem na liderança e devemos planejar. Nós planejamos, mas a resposta virá do Senhor. Hoje, nossa igreja é pequenina. 71 membros arrolados, mas as crianças e classe de catecúmenos, cerca de 86. A nossa pequenina igreja precisa de 12 ministérios. O 12 é por acaso. 12 ministérios, mais a junta diaconal e o conselho para conseguir servir regularmente. Este trabalho da qual vocês têm desfrutado é uma das áreas de serviço que é necessário vários ministérios. Decoração, eventos, comunicação, ensino, som e imagem. Uma série de pessoas que colocam suas vidas no serviço ao Senhor. Então, nós temos hoje 12 ministérios em 25, mas junto a diaconal e o conselho. A nossa visão tem sido a da expansão do reino de Deus. O objetivo é ministrar para que as pessoas adorem ao único Deus vivo e verdadeiro e que conheçam o Evangelho. O Evangelho da graça, que ensina que sendo nós, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que a adoração e este Evangelho, então, forme mais discípulos de Jesus.
Então, a preocupação com o reino implica em obedecer à ordem, fazer discípulos. A preocupação não é em ter uma estrutura institucional, mas cuidar das vidas. Daí que nós temos estudado às quartas-feiras com o presbítero Isaac sobre o discipulado. Estudado com o presbítero Paulo sobre a família cristã. Estudado com o presbítero Alessandro sobre a criação e a cosmovisão a partir de Gênesis. Temos o objetivo de formar discípulos e isto exige braços, mãos, mas fundamentalmente orações. Há muito trabalho na Igreja do Senhor e principalmente as igrejas que estão dedicadas a cumprirem sua missão com vistas à expansão do reino e manifestação do reino. Essa semana eu conversei com um presbítero que foi nomeado presidente de uma associação dentro da igreja que cuida da ação social. E ali nós conversamos sobre a quantidade de ministérios, a quantidade enorme de desafios que Deus tem colocado para aquela igreja. Nós precisamos de braços e pernas, mas nós precisamos de coração. Então, que você que é membro da igreja ou de uma igreja evangélica cristã, pense seriamente sobre a igreja local e o seu ministério e como você foi chamado por Deus para servir o reino acima de instituições e programas. Então, a mensagem de hoje, o tópico é este: a igreja local e seu ministério, e eu comentarei um pouco hoje a respeito deste assunto. O objetivo é ter um material gravado para os membros das comissões. Nossa igreja é uma igreja pequena e trabalha, como eu disse, com comissões de trabalho, e equipar cada um deles na visão mais global da natureza da igreja, do seu serviço, aplicada a 2025. Talvez você pergunte, o que tanto de ministérios tem essa pequena igreja? Então, vou dizer para vocês, administração, manutenção, som e imagem, ação social, escrevi a caneta, não estou nem entendendo a minha... comunicação, intercessão, fiscalização e exame de contas, eventos, música, ensino religioso, missões e evangelização e centro educacional Aprender para Servir. Então, nós temos desafios, graças a Deus por isso, e Deus proverá os meios e as mãos para que a sua obra, se for da sua vontade, seja expandida através de nós. Que o teu reino venha através de mim. Olhando para o contexto, hoje, mais geral, do nosso assunto, lemos em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para sermos sacerdotes e profetas de Jesus. Deus nos tirou das trevas, do pecado e da condenação. Fomos alcançados pela luz de Cristo. E agora Ele nos chama para o adorarmos na luz e também testemunharmos, proclamar as virtudes de Cristo. Este é basicamente o ministério de todo cristão que é impulsionado pela igreja: sacerdócio, adoração e profetas, no sentido de testemunhas de Cristo.
Além disto, queridos, Deus dotou a igreja, abra sua Bíblia, por favor, ainda no contexto, no Efésios capítulo 3, versos 8 a 10. Sua Bíblia de papel. Eu sei, nós temos aqui na transmissão, mas maneje sua Bíblia de papel. Efésios 3, 8 a 10. Deus dotou a igreja para manifestar a sua multiforme sabedoria. E qual é a multiforme sabedoria de Deus? Jesus Cristo. É pela igreja que Jesus Cristo é conhecido. São os ministérios da igreja que dão a base para que este evangelho alcance a muitos. Efésios 3, versículos 8 a 10. A mim, o menor de todos os santos, Paulo falando a si mesmo, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É este o ministério. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, meu destaque, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, Deus dotou a igreja com a revelação de Jesus Cristo. É este o conteúdo, as insondáveis riquezas de Cristo. E talvez você me assista nesta noite, não tenha a mínima noção do que é ter os seus pecados perdoados, de ter a sua vida renovada, de deixar a morte para a vida. Este ministério, por exemplo, há 3 anos funcionando toda quarta-feira, tem anunciado que Jesus é a porta para a sua salvação. Que sem ele você não terá a presença de Deus, nem tampouco o seu favor. A igreja, então, manifesta esta multiforme sabedoria, que é a pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Queridos, nós estamos nos últimos dias. E a igreja foi dada a tarefa de manifestação do reino de Cristo. Quando Cristo encarnou-se, nós vemos a luz rompendo as trevas. Nós vemos o amor prevalecendo sobre o mal. Jesus curou endemoniados, perdoou pecados. Jesus curou enfermos que já estavam desesperançosos. Jesus trouxe palavra de salvação e anunciou o caminho pelo qual chegar a Deus, que era Ele mesmo. E ele diz em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é tarefa da igreja cristã manifestar este reino no presente, no decorrer da sua história, através de todos os seus ministérios. Ministérios que não funcionam separadamente. Ministérios cujo objetivo é adorar e testemunhar. Então, onde você servir, lembre-se disto. Nós estamos todos imbuídos de um serviço mais ou menos complexo para que o reino de Deus dado a nós seja manifestado na beleza do culto. Eu comentei sobre isso domingo. Como a música estava harmoniosa, como a nave da igreja está embelezada, como todos os ministérios reunidos, a diaconia,
Todos esses ministérios reunidos concorrem para um ambiente em que a palavra de Deus é pregada. Todos os ministérios são fundamentais, desde que compreendam o seu propósito. Reino de sacerdotes, e para sermos testemunhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante deste contexto um pouco mais longo, também quero trazer meu primeiro ponto, que é sobre a natureza da igreja local. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a igreja funciona como um organismo. Isso mesmo, como o corpo humano. Abra sua Bíblia um capítulo à frente, capítulo 4, Efésios 4, versos 15 e 16. Efésios 4, versos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é ou funciona como um organismo, o corpo humano. E aqui nós somos exortados a crescer. Cresçamos naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. A igreja, como um corpo, possui membros. E esses membros devem se desenvolver-se de forma simétrica como o corpo humano. Então nós temos as partes do corpo, e você verá que ele, apesar de um pouquinho, às vezes um pouquinho, nem tão 100% simétrico, eles são harmoniosos, crescem de maneira organizada. Se você exercitar um músculo demais, ele vai se destacar, enquanto o outro vai ficar fraco, hipertrófico. Esta é a ideia da natureza da igreja como organismo. E aqueles que servem, em qual área seja, devem ter em mente que o objetivo de cada ministério é que aquelas pessoas cresçam em Cristo, que é a cabeça. Nós podemos ter uma bela pregação, mas se não houver crescimento espiritual através dela, é inútil. Eu posso ter uma bela música, um belo conjunto, mas se aqueles integrantes não estão crescendo em Cristo, na verdade, o que está acontecendo é um inchaço, não crescimento orgânico saudável. É uma exortação. A igreja é um organismo, somos exortados a crescer de forma simétrica, conforme Cristo que é a cabeça. E como cada ministério cresce e se desenvolve quando cada membro desse ministério cresce e se desenvolve em Cristo. Esta é a principal preocupação do serviço na igreja. Que nos tornemos crescidos, maduros. Leia comigo o versículo 11. 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que ele não falou nada sobre aumento numérico, não falou nada sobre aumento de ministérios, não falou nada sobre aumento de receitas ou saída de receitas da igreja. Ele falou que
pela instrumentalidade da palavra, as pessoas crescem naquele que é Cristo. E se você tornar-se maduro, a estatura e a medida de Cristo, a igreja está saudável, crescendo de maneira saudável e está cumprindo sua missão. Então, a igreja é um organismo vivo e eu quero fazer apenas uma aplicação aqui voltado à cooperação. Veja que como é que este corpo cresce? Ele cresce a partir da justa cooperação. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mano, significa que se um membro do ministério está ficando atrofiado espiritualmente, fraco, vulnerável, o ministério como um todo não vai crescer. Então, queridos, dentro disso, é importante cultivarmos a mentalidade da justa cooperação. A justa cooperação deve nortear cada servo na casa de Deus. Como você pode cooperar mais para que o outro não fique sobrecarregado? Este é um ponto fundamental, porque muitos trabalham e servem até a exaustão. Evidentemente, servindo à exaustão, não cresce na cabeça que é Cristo, atrofia e o ministério morre. Então, queridos, o que você pode de fato pôr a sua mão, empenhar-se por fazer aquilo e completar a tarefa que lhe foi dada, pelo simples fato de amar o seu irmão, para que ele não fique com todo o peso. Cooperar e delegar é o nosso método. Cooperar e delegar. Eu não faço tudo. Não tenho condições de fazer tudo e Deus não me chamou para fazer tudo. No entanto, eu não posso deixar que o meu irmão carregue a sobrecarga enquanto eu dobro os meus braços. Na verdade, isto é mais prejudicial do que você pensa ao crescimento orgânico da igreja. Então, a natureza da igreja local é um organismo vivo, que precisa de desenvolvimento a partir da justa cooperação da vida pela palavra em Cristo. Ainda sobre a natureza da igreja local, segundo ponto, a igreja é um edifício vivo. Abra sua Bíblia de papel, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos uma outra figura para a igreja, um edifício vivo, com pedras vivas que estão amparadas pela pedra fundamental que é Cristo. A ideia aqui é que esses tijolos da construção vão se ampliando, dilatando-se, à medida que são potencializados pela comunhão com Cristo. Então, para que este edifício cresça, é fundamental que todos os seus integrantes estejam profundamente firmados
em Jesus Cristo, a rocha que irradia a vida. É Jesus Cristo que fundamenta o crescimento da igreja. O crescimento da igreja, vocês estão entendendo, é o crescimento de cada cristão para ser como Cristo. Este é o crescimento da igreja segundo a Bíblia, que consequentemente acontece no alcance de novas pessoas, porque este é o plano de Deus. Então, de Jesus emana a virtude que nutre as pedras vivas. Cada membro deste edifício espiritual dilata-se, cresce e toda a construção é impulsionada. Se esta pedra estiver no edifício, mas não estiver fundamentada em Cristo, e não receber dele a potencialização, não receber dele a graça, esta pedra tende a também retrair-se. E o edifício fica defeituoso. Queridos, as comissões que temos, as sociedades internas, nós provavelmente este ano, se der tempo, já foram solicitados. A UMP será formada, a SAF será formada. São meios de servir. Servir de que modo, pastor? Levar cada membro ao crescimento espiritual, na adoração e no testemunho. Então implica que um relator de comissão, subrelator, que são os líderes, terão de aceitar o desafio de, primeiro, firmar sua vida em Cristo, beber dele, a rocha da vida, e emanar esta vida para as pessoas com quem você trabalhará. Irmãos, esse tem sido o meu ministério. Quando nós fazemos o planejamento no conselho, eu converso com os irmãos, pouco interessa de fato, não que Deus não esteja preocupado com números que Ele pode dar, mas Ele está preocupado com o meio pelo qual nós fazemos isso. Então, a natureza da igreja local é um organismo e também um edifício. Agora vamos falar um pouco do serviço desta igreja local, do seu ministério. E o meu primeiro ponto são a palavra e a diaconia. Fundamentalmente, qual é a estrutura que define as demais? Ensino e assistência. Cuidado espiritual e cuidado básico com elementos assistenciais. Palavra de Deus em Atos capítulo 6. Todos os ministérios que eu falei para vocês aqui, no começo, estão conectados a uma dessas duas áreas. Ou servem diretamente a palavra, ou servem diretamente o próximo, a assistência. Então, Atos capítulo 6, eu lerei aqui para vocês, versículo 2 e 3, 2 a 4. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, Atos 6, 2 a 4. Lerei novamente. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui nós temos a organização do ofício diaconal. A igreja crescia numericamente e as demandas aumentaram. A palavra de Deus estava em risco. Os apóstolos já não conseguiam servir a quantidade de pessoas. Deus achou por bem estabelecer a diaconia, que significa serviço da assistência, e na igreja muito voltada à assistência social dos membros e da comunidade ao redor. Sendo assim, quanto ao nosso ministério, temos esses dois. Com o crescimento numérico,
a igreja foi dirigida a ter 2 ministérios básicos: o serviço da palavra, que inclui ensino, pregação, missionários, tudo aquilo que está conectado a ensino, e a ensino que vai dar na adoração e assistência aos necessitados. Basicamente, a igreja tem os seus ministérios neste âmbito. Fala: "Pastor, mas e dá um exemplo, aplicando esta questão do ministério". Então todas as comissões aqui da igreja, encontram-se em um ou outro nível, ou diretamente na palavra, ou diretamente na assistência. Por exemplo, ao escolher uma música para o culto, Ministério da Música, preocupa-se em adorar a Deus. Esta adoração a Deus tem as questões próprias da música, que é a estética, a beleza, a harmonia, que tocam nossos sentimentos e emoções no culto. Mas esta música está serva da palavra. Ela está serva da didática. Por exemplo, os irmãos escolhem sempre cânticos de louvor adequados a cada momento do culto e examinam se aquela música, apesar de ser muito bela em termos musicais, se ela é certa teologicamente e edificará a igreja. Então veja que o ministério da música, ele está nesses 2 ministérios do serviço, porque está servindo a música para que a igreja seja dirigida a Deus, e no ministério da palavra, porque está zelando cuidadosamente que a mensagem seja transmitida de maneira didática em cada parte do culto, falando as nossas emoções. Então: "Nossa, pastor, tem tudo isso daí no culto? Nem sabia". Tem. Por isso que nós estamos aqui estudando, porque é pela palavra que nós somos preparados e habilitados para a boa obra. Então, querido, qual é sua inclinação? Que dons, vocações você tem para servir a Deus? Este ano nós vamos, inaugurar a comissão de intercessão. Será que você é capaz de fazer uma oração silenciosa, não? Separar algum tempo para ligar para alguém, só para orar? Ter um ministério específico de saber que alguém está precisando? Você não vai pregar, você não vai falar, você fala: "Olha, eu liguei porque eu sou da oração, quero orar por você". E ainda, no meu segundo ponto sobre o serviço da igreja, a questão do equilíbrio. É preciso equilíbrio. Voltando lá para Efésios 4:15 e 16, pensando na justa cooperação de cada parte, há escassez de pessoas que compreendem a missão. E qual o seu lugar nela? É fundamental, queridos irmãos, igreja presbiteriana Conquista, se você for membro de outra igreja, que você entenda a missão e qual é o seu papel nela. Creio que hoje nós falamos um pouco sobre isso. A sua missão: servir a Deus em adoração e testemunho, de maneira equilibrada, com a justa cooperação, manifestando a palavra e o serviço aos demais. E não é novidade, que acho que em todo mundo organizacional acontece isso, geralmente o trabalho recai sobre poucos. E quando recai sobre poucos, prejudica a fé e o crescimento. Então, se você está sendo servido e não serve, tenha certeza de que alguém está exausto e que logo, logo aquele ministério está correndo risco.
Ah, mas por que parou, pastor? O culto de quarta é tão gostoso. Ou parou a igreja do lar. Para quando o trabalho recai sobre poucos, por não ser bíblico, tende a enfraquecer-se e acabar. Assim, cada comissão da nossa igreja tem o objetivo primeiro de adorar a Deus. Segundo, adorando a Deus, crescendo na cabeça que é Cristo, de maneira saudável na fé. Em terceiro, cativar o coração dos membros. Algumas comissões registraram o pouco empenho de alguns membros. Não falo o nome porque a gente não pergunta nome. Mas é uma das tarefas que nós temos para 2025, educar a igreja a servir. Tanto é que é um dos temas planejados, diaconia cristã. Que o trabalho, receber o trabalho é muito bom, abençoador, mas que nós precisamos dividir a carga. Cativar o coração, orar, para que todos cooperem de forma justa. Cooperando em tudo, desde a regularidade nas ofertas. Você foi regular em suas ofertas e dízimos? Será que nós poderíamos ter aplicado mais e desenvolvido mais a nossa igreja? Alcançado mais pessoas e servido mais pessoas? Você foi regular no emprego dos seus dons? É um grande privilégio servir ao Senhor na igreja. Um grande privilégio. Que você possa orar a Deus pedindo graça, no sentido dele abrir o seu entendimento, quebrar o seu coração, animá-lo ao ministério que Deus lhe deu com regularidade, temor. Não porque você gosta, falando, eu vou na música porque eu gosto. Isso não é o critério para a escolha de ministérios. Isso mostra, na verdade, uma tendência egoísta. É o que você pode servir ao Deus da seara para servir o próximo. E você vai experimentar uma coisa tão fascinante, tão maravilhosa, que é o poder de Deus, a dependência de Deus, a alegria de Deus em servir. Que Deus nos ajude. Nesse momento vamos cantar mais uma música, não sei se vocês conhecem, chama Igreja, da banda Purples. Eu queria uma música mais suave, até procurei outras versões, mas não encontrei. Tem só um pouquinho de pesado assim do rock. Mas preste atenção na letra, que você se sinta chamado a servir onde quer que você esteja. Vamos cantar. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que
noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que ele venha por ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que ele venha por ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que ele venha por ele resistirá. Somos nós, somos Som, tá saindo? Tá ouvindo? Saudar aqui a irmã Laodiceia Rodrigues, também a irmã Helena, minha tia Nega. Graças a Deus pela vida de vocês. Nesse momento nós vamos orar. Até onde eu lembro, os irmãos podem colocar aqui se houver algum outro pedido ou agradecimento para ser feito. Irmão Cláudio, que pede oração pela entrevista que fará amanhã. Irmã Gláucia por sua saúde e pela família dela. E a Liliana também pede oração por sua saúde. Se houver outros pedidos, podem colocar aqui no chat também, tá, irmãos? Interagir. Vamos, durante alguns minutos, orar. Tem esses pedidos aí sobre missões. O conselho também tem alguns pedidos. Daqui a pouco eu vou voltar para orar com vocês durante uns 5 minutos, tá bom?
Está conosco também a irmã Gislene e a irmã Rafa. Bem-vindas, uma alegria tê-las aqui. Orarei, nesse momento, pelos pedidos que foram colocados hoje. Querido Deus, bondoso Pai, no nome do Senhor, eu agradeço porque me chamaste para servi-lo na igreja, porque o Senhor me amou com grande amor em Cristo e me tirou do mundo para ser santo a Ti. Obrigado pelo ministério que o Senhor tem me dado, apesar das minhas limitações, tenho sentido poderosamente a Sua mão a me guiar. Também agradeço porque tem feito isso na vida dos ministérios dessa igreja, levantando muitas pessoas até. Não é falta de trabalhadores, mas precisamos um pouco mais de constância, de compromisso. Ó Pai, agradeço por todos eles que ministraram este ano em todas as áreas e nos abençoaram tanto. Fortalece-os para o ano que vem também. Ó Deus querido, agora eu quero colocar diante de Ti aqueles que clamam. Peço oração, peço, ó Deus, a Ti pela vida da Gláucia, seu tratamento, muito duro, difícil, mas que ela possa terminar este tratamento, concluir, apesar de tudo, completar os cuidados necessários e que o Senhor, com este compromisso de coração, abençoe e cure a tua serva. Ser com o Alessandro, com o Mener, com a Isabela, também que os cure, trate. E o Senhor é muito bom e até aqui o Senhor tem os preservado. Louvado seja o teu nome. Eu oro por esta senhora, Liliana Oliveira, que pede por sua saúde. O Senhor levanta o abatido, restaura o que está dobrado. E hoje possa ser um dia oportuno para que ela também entregue a sua vida a Jesus Cristo, aquele que é a luz, a vida, que há perdão, paz e o caminho para Deus. Ajuda ela nos seus tratamentos e que o teu poder seja manifesto. Ó Deus, eu oro pelo Cláudio, mais uma vez, já orei em casa, para que seja feita a sua vontade. Se for bom, como nos parece ser, o Senhor possa abençoar e ele seguir a sua carreira, para abençoar a sua família e a igreja. Guarda o seu coração de todo o mal. Guarda a sua fé. Pai, também oro com grande louvor nos lábios e gratidão pela Noélia, que deu aquele relato do índice cancerígeno ter diminuído drasticamente e já pensar até em remissão. Bendito seja o Senhor por ter estabilizado. E não tenho como compartilhar o que seria isso, senão uma nova vida. Louvado seja o teu nome. Oro agradecendo pelo Heitor, teve um pouquinho aquele entorse no pezinho no seu nascimento, e hoje, graças a Deus, o médico confirmou, está tudo bem. Que grande alegria para nós, papais, mamães, de ouvirmos essas notícias do médico. Pai querido, dá-nos uma boa noite de sono. Aqueles que ainda estão chegando em casa, que o Senhor os proteja. Os que já estão, possam descansar em Ti, desfrutar de Ti. Obrigado pelo Alê, pelo Hugo, que estão mais uma vez aqui hoje, por todos que participam para que este ministério seja servido. Perdoa os meus pecados, no nome de Jesus. Amém. Acho que saudei todos, é uma alegria tê-los conosco. Próxima quarta, se Deus permitir, teremos novamente. Vocês tenham uma boa noite de descanso. Até a próxima quarta-feira no culto doméstico.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém.